programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá a todos do programa Vida Pastoral, estamos começando mais uma edição do nosso programa, edição de número 409, e hoje o programa Vida Pastoral tá um pouquinho diferente, né, Carol? Sim, como a gente avisou no último programa, a gente teria convidados especiais durante o mês de julho, já que o Padre Gélio está em diversas reuniões, eventos, viagens, uma agenda bem agitada. E começou o mês de julho, primeiro programa de julho, então como geralmente o Padre Gélio que faz essa apresentação e a escalada do programa, vou aproveitar para quem está escutando o programa pela primeira vez. Eu sou a Júlia, trabalho na assessoria de comunicação da Diocese e hoje junto com a Carol vamos conduzir esse programa, já que o Eduardo, que também faz parte da nossa equipe, está de licença paternidade, curtindo um pouquinho a Alice e emendando já com umas fériasinhas para curtir a filha que nasceu depois de tanta espera. E a Alice que deu um recadinho super especial semana passada, no programa né? Passado. Dando uma cheiradinha, uma coisinha ali de leve. Quem não escutou o programa da semana passada também pode conferir pelo YouTube da Diocese ou também pelo canal do Spotify. É só pesquisar por Diocese de Joinville ou Programa Vida Pastoral. Mas vamos lá. O programa a gente, transmite por diversas rádios, então a gente quer saudar aqueles que nos escutam pela Rádio Arca da Aliança, pela Rádio Voz do Bom Pastor, Rádio São José de Mafra, Web Rádio Na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova e Web Rádio Santa Rosa de Lima. Mas agora chega de enrolação nesse início do programa e queremos saudar o convidado do programa 409 desse dia 6 de julho, Padre Fernando, que é ecônomo diocesano. Seja bem-vindo, Padre. Olá, agradeço a acolhida aqui das meninas que estão conduzindo esta edição 409 do programa Vida Pastoral. Olha que beleza! E minha saudação também a todos aqueles que nos escutam, nos acompanham nesse momento pelas diversas rádios aí presentes em todo o território da nossa diocese. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Padre, comentei na sua apresentação que o senhor é ecônomo diocesano, mas também acumula outras funções. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa sua função de ecônomo nos assuntos que tem por vir, mas fala um pouquinho pra gente hoje o que o senhor faz, que o senhor atua. Eu sei que também tem funções na ADPROS, então conta um pouquinho pra gente. Isso, então atualmente, além de exercer a função de ecônomo diocesano, eu também sou o diretor executivo da ADPROS. Primeiro, o que é a ADPROS? A ADPROS é a nossa Associação Diocesana de Promoção Social, é a entidade que realiza todos os trabalhos sociais em nível de diocese. É uma entidade já fundada há mais de 50 anos. Dom Gregório Varmelin que sonhou essa entidade. São várias obras sociais que realizamos na acolhida de idosos, também com migrantes, pessoas em situação de rua, enfim, além de todo o apoio às pastorais sociais da Diocese, às ações sociais paroquiais filiadas à nossa entidade ADPROS e também entidades amigas como a Fazenda da Esperança, Fundação Padre Luiz Facchini, Lar Bom Samaritano lá em Mafra, e enfim, Casa Padre Aloysio Boing em Jaraguá, a Eis-me Aqui, também a comunidade Eis-me Aqui, enfim. E além disso também sou o padre assessor diocesano da Pastoral do Dízimo. E todo mundo me pergunta, qual é a sua paróquia? Qual é a sua paróquia? Onde o padre trabalha? Porque na cabeça de muitas pessoas é assim, né? Todo padre tem uma paróquia. Mas existem funções, trabalhos na diocese que não necessariamente o padre que a exerce está numa paróquia, como pároco, vigário paroquial, né? Por exemplo, um reitor de seminário, ele não tem uma paróquia, ele se dedica de forma integral ao cuidado do seminário, à formação dos seminaristas, não é? E da mesma forma também, nesse momento, pelo fato de eu ter o cuidado com a ADPROS, que me envolve bastante, né? E é um trabalho exigente, não tenho uma paróquia. Lá no início, quando assumi como ecônomo diocesano, ainda eu conciliava ser pároco da Nossa Senhora de Fátima no Glória, aqui em Joinville, e também o economato. Mas depois com a ADPROS, então houve esse discernimento e hoje moro no Seminário Propedêutico São José, aqui em Joinville, e faço essas funções. E aí, final de semana, enfim, quando há convites, necessidades, eu ajudo aqui e acolá com missas, com celebrações, né? A gente costuma brincar com o Padre Gélio, que a agenda dele é muito cheia, né? E com essa agenda cheia, ele acaba conhecendo todas as paróquias e comunidades da diocese. Eu acho que ele sabe de cor quantas comunidades tem cada paróquia, porque querendo ou não tendo paróquia, todo final de semana vai em uma, conhece uma pessoa aqui, uma pessoa lá, então vai aumentando esses laços de convivência também. Por um lado, é bom.
Mas o senhor também está ajudando o bispo em diversas celebrações de crisma, né, padre? Então, o senhor está ali também para auxiliar nas paróquias, querendo ou não. Sim. Então quando um padre está doente, ou tem uma viagem, ou acontece alguma situação, enfim, que ele precisa atender uma outra demanda, de fato, eu tenho ajudado em muitas celebrações, em missas, né? E crismas, né? Nem sempre o bispo consegue ir em todas, a diocese é muito grande, são muitas celebrações, então... O padre Ronque sempre é o primeiro, né, a estar em nome do bispo presidindo as missas onde se tem a crisma, padre Gélio. E aí, assim, eu sou o reserva do reserva do reserva, se assim poderia dizer. E algumas crismas também eu acabo tendo que auxiliar, né, a agenda do bispo, enfim. Bom, e dando sequência então ao nosso programa Vida Pastoral, depois a gente vai conversar mais um pouquinho com o Padre Fernando, mas agora a gente vai preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia aí por perto, pode pegar em Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres, que são realizados por suas mãos? Este homem não é carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a Carol acabou de proclamar para nós o Evangelho deste domingo, da 14ª semana do Tempo Comum. Estamos vivendo o Tempo Comum. E ao longo do Tempo Comum, nós vamos fazendo justamente a experiência dos discípulos de Jesus. Eles foram fazendo o seu caminho de conhecimento, de chamado, de conversão de vida, de acolhida da proposta de Jesus, se tornando cada vez mais seguidores de Nosso Senhor, manifestando também a fé. No último final de semana, nós demos uma pequena pausa na vivência do Tempo Comum, porque celebramos a grande solenidade de São Pedro e São Paulo. Você deve ter até percebido na sua comunidade que a cor litúrgica, ao invés de ter sido a cor verde, que nos acompanha ao longo do Tempo Comum, e para nossa mente e nossa cultura, né, o verde sempre é o sinal da esperança. Então, é a esperança também da acolhida do reino anunciado por Jesus, e como discípulos seus que queremos nos tornar sempre mais, também manifestar, vivenciar este reino, ser sinais desse reino já na vivência concreta deste mundo. Então, após termos essa parada, a cor vermelha que foi utilizada, sinal do martírio de São Pedro e São Paulo, o sangue derramado em favor da fé da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, homens que deram a sua vida pela causa do Evangelho. Voltamos então novamente a celebrar os domingos do Tempo Comum, 14º domingo, como já mencionei. E nesse caminho de discípulos, que nós também somos chamados a vivenciar, de domingo em domingo ao longo do Tempo Comum, este ano com o Evangelho de Marcos, vamos então fazendo a experiência desse nosso encontro com Jesus. E hoje ouvimos então o iniciozinho, não é? A Carol nos proclamou, e vamos rezar nesse domingo o iniciozinho do Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Então já estamos no capítulo 6, veja, Jesus já tem vivido algumas experiências, já tem realizado diversos chamados,
a sua fama já tem se espalhado, sinais já estão sendo por ele concretizados, já havia sido batizado por João Batista, já havia passado o seu momento de retiro, vamos assim dizer, no deserto, 40 dias e 40 noites, enfim. E agora, depois de ter já feito um certo percurso, com vários sinais, milagres e também despertado o discipulado no coração de tantos irmãos e irmãs, eis que ele volta então para a sua terra, a sua cidade, Nazaré. E discípulos o acompanhavam. E estando lá em dia de sábado na sinagoga, continua o seu ensinamento, manifestando também a sua palavra lá em Nazaré, na sinagoga de Nazaré. E veja, os seus concidadãos ficam admirados. Da onde que está vindo tudo isso? Essas palavras, essa sabedoria. E aí a gente vê esse choque. Essas pessoas, muitas dessas pessoas que escutavam Jesus, certamente conviveram com ele desde a sua infância, depois a sua adolescência, já um período mais da vida adulta. E nos parece que Jesus talvez não tenha feito nada de tão extraordinário assim, a ponto de agora despertar nesses seus concidadãos essa admiração e até essa incredulidade. Pois bem, da onde que está vindo tudo isso? Nós conhecemos ele, sabemos quem ele é, da onde que vem, sabemos até quem são os seus pais. Então, da onde que está vindo toda essa situação? E veja, eles, no fundo, não manifestam fé, não acreditam que Jesus é muito mais do que uma simples pessoa que com eles conviveu, que com eles viveu, enfim. Mas ele é o próprio Filho de Deus, o Senhor, que agora, enfim, se manifesta, se apresenta de maneira evidente para todos e todas e assim realiza e faz acontecer a sua missão. Ele foi enviado pelo Pai justamente para isso, para nos trazer vida, nos trazer salvação, instaurar o reino de Deus no meio de nós. E aí tem essa máxima de Jesus que todos conhecemos e que muitas vezes nós aplicamos também na nossa vida diária. Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Quantas vezes um pai e uma mãe dentro da sua casa também não se sente assim? Quando precisa dizer algo, quando precisa fazer algum tipo de correção, algum tipo de ensinamento para o seu filho, para a sua filha, lá fora ele escuta. Os outros, entre aspas, estranhos, ele ouve. Mas quando chega em casa, o pai e a mãe fazem um pouco a experiência do próprio Jesus, estando com os seus, de também não ser acolhido, compreendido, de não se colocar crédito, de não se ter fé nas palavras que são anunciadas. Então, irmãos e irmãs, diante desse evangelho, primeiro, vamos renovar o nosso compromisso de a cada domingo estarmos bem atentos ao Evangelho. Estamos fazendo essa experiência de sermos discípulos de Jesus. Com os discípulos daquele tempo, nós também vamos caminhando, conhecendo e aprendendo mais quem é Jesus e qual a sua missão na nossa vida, e conhecendo a Ele, também vamos descobrindo qual é a nossa missão. E vamos ter presente, assim como Jesus não foi acolhido entre os seus, quantas vezes também esta mesma situação é vivida por nós. Quantas vezes também, irmãos e irmãs que já nos conhecem de tanto tempo e de repente diante da nossa conversão, diante do nosso serviço na igreja, diante do nosso desejo de seguir de maneira assim mais profunda o Evangelho, também não há, às vezes, aquela acolhida, nem sempre se dá credibilidade, ou até se desconfia. Poxa, mas eu conheço fulano de tal, sei de onde ele veio, e agora ele está indo lá para a igreja, agora ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, como se a fé e a conversão fossem colocadas em xeque, né, por essa não crença das pessoas. Essa experiência de Jesus, concretamente, também é vivida por cada um de nós. E que possamos dar crédito às pessoas. As pessoas mudam, as pessoas podem se converter, as pessoas podem fazer a experiência profunda de Jesus, e precisamos dar esse voto de confiança e acolher a possibilidade da mudança de vida, da mudança e da conversão no seguimento de Jesus, que tantas vezes nós também olhamos para o outro e colocamos desconfiança, né? Conheço esse fulano, conheço esse ciclano. E aí a gente não olha o hoje da pessoa, mas julgamos a pessoa a partir do seu passado, daquilo que ela foi, daquilo que ela realizou. E todos nós podemos mudar, todos nós podemos nos converter. E é preciso ter presente isso nas nossas vidas para não fazermos julgamentos equivocados. Como nós também fazemos nosso caminho de conversão,
também o outro pode fazer o seu. E que não haja incredulidade, mas haja fé e confiança e certeza da conversão na vida das pessoas. Ufa, tanta coisa podia ser dita ainda, né, meninas? Mas ficamos por aqui, senão nosso programa vai ter 2 horas hoje, ao invés de 1 hora habitual. Deus abençoe, que você não deixe de participar nesse final de semana da Santa Missa. E não seja um incrédulo como foram os familiares lá, os concidadãos de Jesus. Acolha Jesus na sua vida e acolha também Jesus por intermédio das pessoas que mudam, se convertem, transformam suas vidas pelo Evangelho. Vamos sempre ter essa certeza e essa confiança no lugar das dúvidas, dos questionamentos e dos maus julgamentos que fazemos por aquilo que as pessoas foram. Olhamos para o que elas são hoje e para a graça de Deus que hoje faz elas serem melhores e serem testemunhas de Jesus. Padre, eu acho que também uma outra interpretação, né, que a gente poderia ter, além, né, do que o padre comentou, é que a gente também não pode julgar do quão simples a origem da pessoa é, o quão grande ela pode se tornar, né? Então, ali eles duvidaram, mas veio de José, carpinteiro, Maria, que é simples e tá fazendo tão grandes feitos, né? Tipo, a origem da pessoa não traduz qual o final destino dela, né? É verdade, isso também é um ponto pertinente, acho que, e bem prático para a vida da gente, né? Muitas vezes também se faz esse tipo de julgamento, né? Dependendo de onde a pessoa vem, ela já vem como que na testa, assim, né? Taxada de menos importante, sem conhecimento, e acho que isso não é carimbo para a vida de ninguém, esse tipo de situação, né? Ou até mesmo, às vezes, os erros de pessoas próximas a elas fazem ela, essa outra pessoa, né, ficar, como disse o senhor, taxada de algo. Ela leva a culpa pelo que outras pessoas fizeram. Mas porque o pai era isso, vai ser também. É, isso mesmo. Porque é filho de fulano fazia isso, vai fazer também. Não, quem disse que vai ser assim, né? É verdade, é verdade. Então, diante disso, olha só essa experiência de Jesus, como ela pode, né, ser traduzida. E acho que todos nós vivemos algum tipo de situação assim, ou testemunhamos alguma situação assim, né? E aí isso é a palavra de Deus, né, meninas? E todos nós que nos ouvem, né? Ela ilumina coisas e situações concretas da nossa vida, né? Como a gente pode crescer e ter uma vida ainda mais iluminada, tendo presente a palavra de Deus, né? Tais milagres que faz com suas mãos, carpinteiro que tem mãe e tem irmão. Gente nossa, impossível tal poder, nem milagres por aqui pode fazer. De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada, que lhe foi dada? Um profeta desonra vai sofrer
vamos bater um papo com o Padre Fernando, né, sobre as formações da EAE e também sobre o mês missionário do dízimo. No último programa a gente já tentou falar um pouquinho e é um nome, né, uma sigla que agora as pessoas vão começar a escutar bastante, mas que dá uma travada na língua às vezes quando vai soletrar. Então a gente queria pedir para o senhor, antes da gente começar efetivamente a falar de calendário, de agenda, do que vai mudar ou não vai, explica pra gente o que é a EAE. Então vamos lá, essa sigla de fato é um trava-língua. E eu já vi até uma paróquia num encontro aí que fizemos, fazer até uma certa dancinha, algumas pessoas assim com as mãos para tentar gravar, né? Enfim, né? Tenta imaginar essa dancinha aí, você que tá do outro lado. Então, essa sigla significa o quê? Equipe Executiva de Administração e Economia. Olha só, tem nome do meio, nome do outro meio e sobrenome, né? Nome composto. E o composto ainda. Então, veja só, o nome já diz, a equipe executiva. Inclusive, para facilitar, ao invés da gente usar esse trava-língua aí, EAE, pode ser até usado para aquecer a voz, né? Nós vamos habituar, assim, na diocese, o uso da expressão equipe executiva. Equipe executiva. Quando você ouvir falar nisso, está sendo falado sobre a EAE. Equipe executiva faz o quê? Assiste, atende, auxilia todos os assuntos que dizem respeito à administração e à economia de uma comunidade da nossa diocese. Então, essa é a EAE. Cada comunidade tem o Conselho Missionário Pastoral de Comunidade. É o conselho da comunidade que tem o seu coordenador, pode ter um vice-coordenador, tem um secretário, que junto com o pároco, né, que é o presidente desse conselho, enfim, e as coordenações de todas as pastorais e movimentos que existem na comunidade, fazem acontecer a vida da comunidade, né, dão execução para tudo aquilo que é pertinente, necessário e importante para a vida de fé, para a evangelização da comunidade. Agora, o conselho, o CMPC, quando o assunto é administração e economia, existem essas pessoas, essa equipe executiva que vai ajudar, então, no dia a dia, nas demandas, a fazer acontecer o cuidado com esses temas. Mas, executar, porque na hora de decidir, sempre se faz a decisão no conselho da comunidade, que é o órgão mais importante, presidido pelo pároco. E agora, para quem tá escutando o programa, não ficar em dúvida. Se lá na minha comunidade eu já tenho um tesoureiro que já faz isso, para que eu preciso de uma equipe executiva? Qual que é a diferença dessas duas funções? Isso, então veja, o tesoureiro é uma função importante e necessária. É alguém que, junto com o pároco, os dois em conjunto administram as contas bancárias que aquela comunidade possui e outras funções próprias, né, dessa missão de tesoureiro. Ele não vai deixar de existir, ele vai ser integrado a essa equipe, porque o tesoureiro ele cuida de uma dimensão ou algumas dimensões da administração e economia, mas existem outras, a regularização de patrimônio, a questão dos alvarás de funcionamento da comunidade, as manutenções que precisam ser feitas, as construções são necessárias também. Outra, o dinheiro que a comunidade tem não é só para construir e reformar, é sobretudo para a evangelização. E mesmo as construções e reformas é para melhor evangelizar, é para a comunidade ser melhor atendida, para assim celebrar as missas, a catequese, as formações, enfim, sobretudo para isso. Então, é uma transição que vai ser feita. Tesoureiro, a pessoa responsável pelo patrimônio, enfim, essas pessoas que hoje já existem, né, em várias comunidades. Tem comunidade que chama de CAEP ainda, tem comunidade que chama de Conselho Econômico, tem comunidade que chama de Comissão Financeira, enfim, tem um monte de nomes. Na diocese vai ter um nome só, e aí vai ficar mais claro, porque numa paróquia faz de um jeito, noutra faz do outro, enfim, e às vezes tem coisas que ficam meio soltas aí nisso tudo. Então vai ter uma espécie de uma padronização com o projeto agora da implantação das equipes executivas, mas de forma dentro de um contexto de transição, né, que vai acontecer. Então essas funções, tesoureiro, por exemplo, não vai desaparecer, ao contrário, ela vai estar mais clara e mais integrada também com as outras dimensões necessárias da administração da comunidade e junto com o conselho da comunidade, que é o CMPC. Então, a partir dessas formações, que me corrija se eu estiver errada, mas começa nesse final de semana, dia 6 de julho? Isso mesmo. Então, a partir dessas formações que as comunidades vão começar a implementar essas equipes executivas, essa formação ela vai dizer o que para a pessoa da comunidade? Ela vai mostrar como implementar? Isso, então, a partir desse dia 6 de julho, né, de 2024, né, a gente está ouvindo o programa justamente
está iniciando hoje. Temos 3 grupos de paróquias, né, que já estão hoje recebendo essa formação. Tem um subsídio, um manual que foi preparado, que é utilizado nessa formação, e ele vai ficar perene, pelo menos por uns 10 anos aí, para que ele sirva de fonte de consulta, de outras formações, para novas coordenações. Então, o conhecimento está sendo transmitido, né? E a partir disto, virando o ano, né, de 2024 para 2025, ou seja, então a partir de 2025, na medida que forem sendo trocadas as pessoas que fazem essas funções de administração e economia, no estilo que é hoje em cada paróquia e comunidade, na medida que forem tendo essas trocas, já vai se implantando de forma gradativa em cada comunidade a equipe executiva. Então é um pouco nesse processo que a gente vai estar aí startando a partir das formações. Primeiro o conhecimento, e à medida que o tempo vai acontecendo, vai se trocando, né? O que é natural, né? Vai se trocando, vai se mudando as pessoas, vai tendo então essa transição para a equipe executiva. E isso é bom tanto para as pessoas que assumem as novas funções e também para os padres, né? Que vão mudando de paróquia em paróquia para ficar sabendo de tudo como é que funciona na paróquia é ruim, né? Então, tendo essa união, essa unidade entre a nossa diocese, facilita tanto para os padres quanto para as lideranças, né, padre? Isso, com certeza. Afinal de contas, não tem uma paróquia isolada, uma comunidade isolada. Nós temos uma só e mesma diocese, né, sobre o pastoreio do nosso sucessor legítimo dos apóstolos, que é o nosso bispo Dom Francisco. Então tem uma caminhada diocesana. Não existe comunidades reconhecidas como igreja católica se não estiverem em comunhão com o bispo diocesano, em primeiro lugar. Essa comunhão evidente se faz a partir lá da prática com a comunhão com o seu próprio pároco, em primeiro lugar. Então somos uma só e mesma diocese. Ter essa caminhada em conjunto, com certeza, Carol, facilita bastante. E aí a gente vai fazendo um processo também de amadurecimento, de facilitação também desses temas. Às vezes passam assim despercebidos na cabeça de muitas pessoas, mas que são importantes e necessários para a igreja. Afinal de contas, estamos aí dentro de um país, no Brasil, no estado de Santa Catarina, cada um dos municípios da diocese, há normas, regras, leis que nós precisamos seguir, que nós precisamos nos adaptar. E outra, também a transparência, a nossa organização diante dos fiéis, né, com as suas contribuições, com os seus auxílios. Se a gente não está organizado e não faz uma boa gestão, também a gente está não sendo transparente com o nosso povo que tanto nos ajuda. Sim, e essa também é a segunda etapa, né, desse processo de formações em todas as paróquias. A primeira foi do CMPP e do CMPC, né, dos Conselhos Missionários Pastorais Paroquiais e da comunidade. Então agora essa segunda etapa, né, com mais ênfase na parte financeira, na equipe executiva, e também vai ter uma terceira etapa, né, padre? Isso, tudo isso está dentro de um projeto, né, que está sendo chamado então de revitalização dos conselhos missionários pastorais. Revitalizar, porque eles já existiam na diocese. Talvez não existiam na sua comunidade organizadamente, ou na sua paróquia, enfim, mas desde muito tempo, eu era criança, eu já ouvia falar em CPC, CPP lá na minha paróquia, enfim, há 20, 30 anos já estava presente isso, né? Acontece que para trazer mais à tona a missão da igreja e para que nós estamos envolvidos na comunidade, foi acrescentada essa letrinha mais, missionário, porque a igreja, a missão dela é isso, é ser missionária, é anunciar Jesus, senão não tem razão a sua existência. E aí, então, teve sim, em 2022, a primeira etapa, como disse você, Carol, onde teve uma primeira formação. Essa foi em cada paróquia, então nós tivemos 12 mil pessoas, mais ou menos, que participaram dessas formações. Com toda certeza, alguém que tá escutando participou. Sim, fez o vôlei do sopro, fez as dinâmicas. Né? Foi bem bacana. E enfim, teve esse primeiro momento, agora tá tendo então o segundo. Então o primeiro é sobre como que se organiza, como é que se forma, as pessoas que coordenam os CMPPs, CMPCs, também Assembleia Paroquial, outras informações. E agora a gente vai se dedicar nessa segunda etapa a questão administrativa e financeira. Como é que funciona isso em cada comunidade e na paróquia? A gente tem que ter isso bem presente. E aí em 2026, onde a gente já vai estar se celebrando as vésperas do centenário da nossa diocese, aí vamos ter a terceira etapa, onde vamos trabalhar a questão mística, a espiritualidade, a formação humana necessária
para a gente poder servir bem a Jesus na sua igreja. E pra gente encerrar o assunto de equipe executiva, o senhor comentou que nesse final de semana já tem 3 paróquias que vão passar pela formação. Já tem um calendário definido dessas formações? Em breve a gente vai poder divulgar onde vai acontecer em cada paróquia, horário, data. E quem deve participar dessas formações, como é que funciona daqui pra frente? Isso, então existe já um calendário previamente estabelecido. A maior parte das paróquias, as formações vão acontecer nesse segundo semestre. Existem algumas paróquias, por exemplo, a comarca de Mafra, né, que está nos ouvindo aí pela Rádio São José. Lá as formações vão acontecer no próximo ano, até porque somos 66 paróquias e aí não tem final de semana para poder atender todas. E aí então nós nos organizamos com os padres da comarca e vai ficar para o próximo ano. Mas isso também não vai prejudicar a caminhada, até porque a implantação da equipe executiva é o processo que vai acontecendo ao longo dos anos, como eu já mencionei. Mas as datas, enfim, cada paróquia está sabendo as suas datas, onde vai ser o encontro. Não é na própria paróquia, de repente, porque são paróquias, é um grupo de paróquias, 2, 3 ou 4 paróquias que vão receber a formação junto. E quem deve participar? Quem hoje faz parte do CMPP, CMPC, esses, é fundamental a participação. E claro, todas as outras lideranças são convidadas também a estarem presentes. Afinal de contas, é um tema que diz respeito a todos nós na igreja. E é um assunto que deve ser passado, né? Não deve a pessoa pegar esse conhecimento e, digamos assim, morrer com ela. Ela tem que passar para as próximas lideranças que virão, para os próximos coordenadores, para os próximos secretários, tesoureiros e assim por diante, né? Isso, com certeza. É um conteúdo que vai ficar. A igreja se organiza assim, a nossa diocese vai se organizar desta forma. E esse conteúdo agora é novidade, talvez seja difícil aqui acolá, mas daqui a pouco passa 1, 2, 3, 5, 10 anos. Vai fazer parte. É algo que já faz parte, né? A gente tem muita dificuldade de acolher mudanças, né? Mas elas vão vir para poder melhorar e facilitar, e daqui a pouco vai fazer parte já da nossa caminhada. E assim como nas primeiras formações, teve um manual que guiou essa formação e que as lideranças atuais podem usar dele para tirar suas dúvidas e para implementar, caso, né, ficou alguma dúvida ainda do dia da formação. E também, como esse segundo, também vai ter um manual, então a paróquia de Mafra já pode ir alinhando, né, junto com o manual e vendo quais as necessidades que podem ser previstas, tanto para a formação quanto para a vida da comunidade. Então, isso também promove a unidade tanto quanto a formação, quanto com as novas diretrizes da equipe executiva, né, padre? Isso, com certeza. E assim vamos fazendo esse caminho, né? Eu gostaria, assim, para finalizar, né, esse tema, porque a gente quer falar do dízimo também um pouquinho, como vocês já apontaram, meninas, lembrando assim, cada comunidade tem o seu CMPC e também vai ter a sua equipe executiva. Aí pode ter algum tipo de adaptação, conforme a gente vai ver na formação. Uma comunidade pequena, formada por poucas famílias, como nós temos várias na diocese. Enfim, tem toda a adaptação, como é que isso vai acontecer. Agora, quando a gente fala em paróquia, nós estamos falando de todas as comunidades e tem aquilo que é paroquial. Daí não tem uma equipe executiva. Quem que faz essa administração? É a coordenação do CMPP junto com o pároco, que é formada pelo coordenador do CMPP, secretário do CMPP e tesoureiro paroquial. Podendo também ter, depende da necessidade da paróquia, também o coordenador do patrimônio paroquial. Então é importante ter isso presente. Falou em equipe executiva, é comunidade. Cada comunidade tem o seu conselho, tem a sua equipe executiva. Falou em paróquia, quem que ajuda o pároco na questão, né, pastoral e evangelizadora e também na administração e economia daquilo que é paroquial. Aí estamos falando da coordenação do CMPP. A única exceção é se a paróquia só tiver apenas uma comunidade, né? A paróquia for composta apenas pela comunidade matriz, digamos assim. Isso, daí nesse caso, enfim, tudo é paroquial, né? Então aí nós temos, além da coordenação do CMPP, que nesse caso será um pouquinho menor, né? Só formada pelo coordenador, às vezes pode ter um vice e o secretário, aí também haverá a equipe executiva, nesse caso, paróquias que não têm comunidades a não ser aquela única, né? Que chamamos já de matriz, né? E é isso, gente. Vamos dar esse passo juntos aí com a nossa diocese. As meninas aqui já têm o conhecimento até. Esses dias tivemos uma aula aqui, né? Um encontro na Cúria, para que também nós possamos aqui internamente conhecer todo o processo, né?
Nós já fizemos as formações, então agora é a vez de vocês que nos escutam participarem na sua comunidade também. Mas dando continuidade ao nosso programa Vida Pastoral, a gente vai aproveitar que o padre está aqui conosco e vamos falar de mais um assunto que ele também está envolvido, que é o mês missionário do dízimo, que começou na semana passada com a missa de abertura realizada na Catedral São Francisco Xavier. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele, principalmente para a gente entender. Padre, qual que é a importância de termos na diocese um mês totalmente dedicado ao dízimo? Isso, então, gente, o mês missionário do dízimo tem um objetivo. Primeiro, agradecer as pessoas, você que está nos ouvindo, quanta generosidade, quanta fé manifestada na partilha, e isso tem dado a cada comunidade, a cada paróquia, a nossa diocese como um todo, as condições necessárias para manter as necessidades da evangelização, também o cuidado com o patrimônio que temos e, enfim, todas as necessidades da igreja. Então, o mês missionário é para isso, é para a gente não esquecer e lembrar com carinho dessas pessoas que fazem tão bem, partilhando, se envolvendo, se doando, né? E olha que gesto de fé grandioso, né? A pessoa ama tanto a Deus e ama tanto a igreja e acredita e confia e se compromete tanto com a igreja que ela até abre mão. O dinheiro é dela, né? Fruto do seu trabalho, evidente, pela graça de Deus, pela bênção de Deus. Se não é Ele, o que a gente é? Mas, veja, a pessoa tem tanta fé, tanto amor à igreja, que abre mão de uma viagem, de uma compra, de uma comida, de alguma coisa. Por quê? Porque aquela parte, ela partilha. Aquela parte, ela oferece a Deus e a sua igreja. Olha só, a pessoa abre mão de coisas para poder partilhar e contribuir com a evangelização. Então, esse é o primeiro objetivo, agradecer. Então, muito obrigado se você já é dizimista. Depois, o segundo objetivo é conscientizar as pessoas a respeito do que é de fato dízimo. Você sabe, meninas, que às vezes tem padres aí nas comunidades, quando falam de dízimo, poxa, aquilo dá uma dor de ouvido nos fiéis. Quem sabe até você que nos ouve já se sentiu incomodado às vezes, né? Ai, de novo falar desse tema e tal. Mas é preciso, porque para a vida de muitos católicos, ainda é uma espécie de um tabu falar do tema do dinheiro para a evangelização, para a sustentação da vida da comunidade, e não só para a vida de toda a igreja diocesana, porque o dízimo partilhado não é só para a sua comunidade. Você é dizimista da igreja, e a igreja é a sua comunidade, a igreja é a sua paróquia, e a igreja é toda a nossa diocese. Então isso é importante. Eu ia até comentar que às vezes esse tabu vem justamente do fiel não saber para onde que tá indo o dízimo, né? Isso. Para onde tá indo a partilha que ele fez, que ele contribuiu, que ele ajudou. Então tem esse pensamento um pouco às vezes errado, por às vezes falta de transparência, talvez, da paróquia, né? Então tem esse detalhe ainda de não saber exatamente onde é que eu tô colocando meu dinheiro. Sim, com certeza. Eu sempre costumo falar assim, para desmistificar um pouco, né? Olhando para Jesus, se a gente prestar atenção nos evangelhos, nas entrelinhas, eles também tinham recursos financeiros. Afinal de contas, olha só, Jesus, o evangelho de hoje, né? Ele voltou para Nazaré, então ele estava peregrinando por vários lugares, cidades, enfim, fazendo a sua missão. Mas Paulo nos ensina nas suas cartas, ele foi um verdadeiro ser humano. Não deixou de ser Deus, é Deus, mas foi o verdadeiro ser humano encarnado sendo um de nós. Então ele comia, ele bebia, ele tinha necessidades. E de onde vinha a sustentação de tudo isso? Existiam pessoas que ajudavam, que doavam, que partilhavam também para manter Jesus e o grupo dos 12 no seu trabalho itinerante. E tinha até um tesoureiro do grupo dos apóstolos, a igreja que estava nascendo ali, do próprio anúncio, do desejo de Jesus, tinha um tesoureiro que era Judas Iscariotes, evidente. Depois teve... Executiva, A equipe né? executiva de Jesus. É isso mesmo, ali era uma pessoa só, mas tinha pelo menos um germe lá, né, da equipe executiva. Então, esse tipo de coisa que vai, peraí, eu nunca parei para pensar nisso, né? E aí a gente vai tirando essa mística, assim, sabe? Ser católico significa o quê? Ir à missa aos domingos, né? Ser católico, as devoções, ser católico o encontro com a palavra de Deus, né? O amor que a gente tem à Virgem Maria, a oração do terço. E quando a gente fala dessas coisas, isso não escandaliza. Mas ser católico também é partilhar, também é ser dizimista. Então, não diminuir a importância, mas trazer uma normalidade para esse tema. Faz parte ser católico, ser também um dizimista. Não tem nada de extraordinário nisso, ao contrário, é um tema que deve ser ordinário da nossa vida, mas ainda não o é.
para muitos católicos e muitas vezes nem compreendido, como você mencionou, né, Júlia? Então, a gente agradece o padre a mencionar a importância do mês missionário do dízimo. A gente também vai falar da programação no bloco de notícias, então fique atento. Mas, na verdade, a gente precisa encerrar o nosso bate-papo, porque Sim. também vai se estendendo, né? E a gente sabe a importância. Agora a gente vai para o nosso bloco de notícias e logo a gente volta com o Padre Fernando. Notícias da Diocese. Começando o nosso bloco de notícias com o mês missionário do dízimo, que acontece agora neste mês de julho. Então, a primeira semana de programações já começou na semana passada, no dia 30, com a missa de abertura. E agora, nessa semana, teremos o tema Partilha do Dízimo, Expressão de Fé como tema central, né? Então, as paróquias estão convidadas a fazer a sua missa de abertura em cada uma, né, das suas paróquias ou até comunidades, com procissão dos agentes, missionários da Pastoral do Dízimo. E, além disso, as paróquias também são convidadas a fazer o envio e bênção dos agentes missionários, aproveitando, né, o momento para fazer também bênção dos envelopes, proclamar mensagens especiais para todos os agentes. A terceira semana de programações também promete estar repleta de atividades. Será de 13 a 19 de julho e o tema Partilha do Dízimo, Expressão de Amor. Então, neste final de semana terá missa em ação de graças pelo dizimista, um vídeo com o Dom Francisco. São convidados, né, com a procissão de entrada com cartazes de palavras que representem o tema do mês missionário, e todos com a camiseta do dízimo. 4 dimensões, falando também sobre a dimensão missionária, caritativa, religiosa e eclesial, e também com o banner da pastoral. Também a sugestão é fazer sorteio ou entrega de alguns mimos para os agentes missionários, né? Além disso, como de costume, ter o plantão do dízimo e utilizar na ornamentação, né, deste final de semana, o coração, que representa a partilha do dízimo como uma expressão de amor. Na quarta semana, de 20 a 26 de julho, o tema vai ser também tirado do tema principal, mas é partilha do dízimo, compromisso comunitário. Então, as paróquias são convidadas a ter missa com as pastorais e movimentos eclesiais na paróquia, ter procissão de entrada com fotos, cartazes das ações realizadas pelas outras pastorais e também as 4 dimensões do dízimo. Nessa quarta semana, são convidadas as paróquias também a proporcionar momentos de testemunhos, que podem ser feitos tanto com falas, vídeos, em parceria com a PASCOM da sua paróquia e sua comunidade. Também é convidado a paróquia a fazer a leitura do poema dizimista durante as missas, né, ou encontros realizados. Já na quinta semana, que é de 27 de julho a 2 de agosto, é indicado fazer uma prestação de contas e um convite para a peregrinação. Na missa, com um momento, né, para essa prestação de contas do dízimo para a comunidade, também vai ter um vídeo da Diocese de Joinville e todos os missionários vão ser convidados para uma peregrinação que acontece no dia 3 de agosto até o Santuário Senhor Bom Jesus de Araquari. Então será uma peregrinação e missa pelos dizimistas da Diocese de Joinville lá no Santuário Senhor Bom Jesus. Além dessas iniciativas que a gente falou durante a semana, durante todo o mês de julho, a catequese é convidada a fazer parte dessa pastoral de conjunto também, né? A fazer um serviço com a pastoral de conjunto, que é dízimo, catequese e PASCOM, onde todos os catequizandos estão convidados a fazerem um desenho ou um poema baseado no tema principal e enviar, né, para a coordenação diocesana da Pastoral do Dízimo para que seja realizado um calendário de 2025 com todos esses desenhos e poemas para celebrar o mês do dízimo, tanto nesse mês de julho, mas também no próximo ano. E dando continuidade às notícias do nosso programa de hoje, a Paróquia São José Operário inicia novena a São José. Então, na última quarta-feira, dia 3 de julho, às 19h30, na comunidade matriz da Paróquia São José Operário, teve início a novena do Castíssimo Coração de São José. A Santa Igreja faz memória de São José todas as quartas-feiras, da mesma forma que o domingo é lembrado como Dia do Senhor e da Ressurreição. Portanto, na Paróquia São José Operário, ali do bairro Anita Garibaldi, serão 9 encontros que acontecerão todas as primeiras quartas-feiras do mês. Ou seja, essa novena vai se encerrar com a consagração a São José no dia 19 de março de 2025. Então, se nessa quarta-feira você não participou do primeiro dia da novena, se atente para, na primeira quarta-feira do mês,
dos próximos meses, você participar também na Paróquia São José Operário. Está chegando mais uma edição da Festa do Senhor Bom Jesus em Araquari. Essa vai ser a festa de número 171, que acontece, então, de 28 de julho até o dia 6 de agosto. A programação inclui a tradicional procissão, novena diária e show nacional com o Padre Fábio de Mello. Confira, então, a programação completinha. Dia 28 de julho começa às 16 horas a procissão de encontro com a imagem peregrina de Nossa Senhora dos Navegantes, com saída do Parque Refúgio dos Pássaros e chegada na Matriz. Neste mesmo dia 28, inicia a novena em honra ao padroeiro. Acontece, então, essa novena até o dia 5 de agosto, sempre às 19h30. Dia 3 de agosto, às 10 horas, haverá missa com bênção aos ciclistas. E no mesmo dia 3, às 15 horas, acontece uma missa com bênção da saúde. Dia 4 de agosto, haverá uma missa às 8 horas com envio dos ministros e também uma missa às 16 horas com bênção e carreata de carros antigos. No dia da grande festa, dia 6 de agosto, haverá diversas missas às 6 horas com o Padre Pedro Bastos e entrega das relíquias do manto do Bom Jesus, às 8 horas com o Padre Adenir José Ronque, às 10 horas com o pároco, o Padre Jackson Rampelotti, ao meio-dia haverá missa com o Monsenhor Juca, Monsenhor José Chafi. Às 15 horas terá a missa final, a missa de encerramento com Dom Anuar Batiste, ele que é arcebispo emérito de Maringá, do Paraná. E às 16h30, procissão, aquela procissão já que é tradicional em Araquari. E às 18 horas, para o encerramento final, o fechamento dessa festa, haverá um show com o Padre Fábio de Mello em frente à Igreja do Senhor Bom Jesus de Araquari. Formação do Inário no mês de julho. No dia 18 de maio, a Diocese de Joinville lançou o Inário Virtual, plataforma que será de grande importância para a pastoral litúrgica e ministérios de música. Para todos os interessados em aprender um pouco mais sobre cantar bem a missa, a Diocese dispõe de formações em todas as comarcas. Confira agora as formações que vão acontecer neste mês de julho. Na comarca Joinville Norte, tem formação hoje, dia 6, da 1h30 às 17h30. Então será lá na paróquia Nossa Senhora Medianeira do Vila Nova, para as pessoas da comunidade, da Nossa Senhora Medianeira, da paróquia Nossa Senhora de Fátima e da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e paróquia Divino Espírito Santo do Costa e Silva. Já na comarca Joinville Sul, a formação será amanhã, dia 7, da 1h30 às 17h30. Então será na paróquia Nossa Senhora de Belém, e além da paróquia Nossa Senhora de Belém, participa a paróquia Cristo Ressuscitado do Floresta e a paróquia Nossa Senhora Aparecida do quilômetro 4. Na comarca de Mafra, haverá formação no dia 20 de julho, da 1h30 às 17h30 também. Será no Santuário Nossa Senhora Aparecida em Mafra e vai contar com as paróquias São José de Mafra, Santuário Nossa Senhora Aparecida, que vai acolher a formação, e também a paróquia Nossa Senhora das Graças de Mafra. No dia 27 de julho, também no período da tarde, da 1h30 às 17h30, será a vez das paróquias Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e Santo Stanislau se encontrarem lá na paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. As formações acontecerão até novembro. Confira o calendário das formações no site da Diocese de Joinville. Aniversariantes da semana. Temos poucos aniversariantes dessa semana. No dia 11 de julho, comemora mais um ano de vida o diácono Antônio Gersino de Oliveira. E no dia 12, comemora mais um ano de ordenação o padre Antônio Huberto Zanini. Então é a semana dos Antônios nessa de aniversariantes, né, Júlia? Exatamente, Carol. Então, já que o padre Gélio não está aqui para falar, a famosa frase que já virou um bordão, desejamos a todos os aniversariantes, a você que nos escuta também, que faz aniversário de vida, de casamento, de namoro, desejamos muita saúde, paz e felicidade. Agora vamos pro quadro até bem divertido que a gente sempre comenta, e essa semana a gente tem uma incrível coincidência que todos os santos e santas são italianos. Então você que é de origem italiana aí, gosta de uma polenta, do nhoque, vamos celebrar aí essa semana de santidade das suas origens, sua origem italiana.
Começando no dia 6 de julho com Santa Maria Goretti, conhecida por sua pureza e perdão. Foi martirizada aos 11 anos após resistir a uma tentativa de estupro. Então ela perdoou, né, quem a violou antes de morrer. Ela viveu ali entre o período de 1890 até 1902, na Itália. No dia 7 é o dia do bem-aventurado Bento XI. Ele foi papa da Igreja Católica e conhecido por sua humildade e paz. Também promoveu a reconciliação entre facções rivais. Ele viveu mais ou menos entre o período 1240 e 1304. No dia 8 de julho, a gente celebra o dia do bem-aventurado Eugênio, que foi papa conhecido por sua reforma e santidade, em que viveu entre 1080 e 1153. E também a gente celebra o dia de Santo Adriano III, que também foi um outro papa, né, conhecido por sua contribuição à igreja e canonizado por sua vida devota. Adriano, então, viveu no século IX e morreu em 885. Ambos viveram na Itália. No dia 9/7, celebramos o dia de Santa Verônica Giuliani. Ela foi mística e estigmatizada, conhecida por suas visões e escritos espirituais. Ela viveu no período de 1660 a 1727. No dia 10, celebramos o dia dos Santos Sete Irmãos. Eles foram mártires cristãos que sofreram torturas e morte por sua fé. Viveram ali pelo século II. Já no dia 11 é dia de São Bento. Ele que foi fundador da Ordem dos Beneditinos, conhecido por sua regra de São Bento, que influenciou o monasticismo ocidental. Ele viveu de 480 a 547. Hoje a cidade de São Bento do Sul deve estar em festa, né, Carol? Deve estar em festa. Será que lá na Serra, né? No ventinho que eles celebram o dia de São Bento. E no dia 12, na próxima sexta-feira, a gente celebra o dia de São João Gualberto. Ele que foi fundador da Ordem dos Valombrosanos. Essa é difícil de falar pra mim. E ele foi conhecido por sua vida de penitência e reforma monástica. Ele viveu no período de 985 até 1073. E agora estamos chegando ao finalzinho do nosso programa Vida Pastoral. A gente conversou bastante com o Padre Fernando e se deixasse a nossa conversa se prolongaria muito mais, né, Padre? Mas então já fica o convite para o senhor voltar mais vezes ao programa Vida Pastoral para a gente continuar essas conversas. Quem sabe daqui a um tempinho para analisarmos e conversarmos um pouquinho mais como é que está sendo essa experiência das formações da equipe executiva, como que as paróquias estão acolhendo, né, essa novidade, digamos assim, esse segundo passo de revitalização. Mas a gente agradece muito a sua presença e o espaço é seu para esse momento final de despedida do programa Vida Pastoral. Então, muito obrigado pela oportunidade. Tanta coisa a ser dita e eu sei que eu falo bastante. A gente também. Já tem essa fama, enfim. Mas é o desejo de deixar claro as coisas, né, de aproveitar a oportunidade. Mas agradeço, acho que é muito importante o nosso programa. E que essas 409 edições, né, se multipliquem rumo às 1000 edições, né? Um dia chegaremos. Amém. Amém. E, gente, o mês missionário do dízimo. Dízimo é um ato prático, concreto, simplesmente porque sou um batizado e sou católico. Que isso, que parece ser um tabu e algo tão extraordinário, possa se tornar uma prática concreta da minha fé e da minha vivência enquanto cristão católico. E falando das equipes executivas, administração e economia, vamos participar das formações, vamos amar a nossa igreja, vamos cuidar daquilo que é nosso da melhor forma possível, porque isso também é valorizar, isso também é agradecer o dizimista. Cuidar bem também é uma forma de prestar contas daquilo que nós recebemos da partilha das pessoas. Muito obrigado, gente! Bom sábado, bom domingo, abençoada semana! Como a gente já tinha comentado no início do programa, o Padre Gélio estará ausente por umas 3 edições, talvez, essa e mais 2. No final de julho ele retorna pro posto dele de locutor Host. oficial, âncora, não Âncora. sei a palavra certa para se usar, mas ele retorna para comandar o programa Vida Pastoral, como sempre foi feito. Enquanto isso, o programa está em boas mãos. O Eduardo também está de férias aproveitando a Alice, então eu e a Carol estamos tomando algumas decisões pelo programa. Agradecemos ao Padre Gélio por confiar na gente essa missão. Sim. Mas A gente também está fazendo o convite para os padres, né, que irão substituir por um pouquinho de tempo aqui. Né? substituir não, vamos usar representar. Representar, pode ser representar o clero, né, nesse Vida Pastoral. Mas é isso. Desejo a todos uma ótima semana, um bom início do mês de julho, que muitas coisas boas possam acontecer. E todos os anos a gente fala a mesma coisa, eu acho que é bom a gente lembrar. Julho começou e com ele veio um friozinho
E eu acho que nunca é demais a gente lembrar que muitas vezes você tem no seu guarda-roupa algum cobertor, algum casaco que você não vai usar. Então vamos tirar, vamos fazer nossas doações, vamos entregar para quem realmente precisa. Temos tantos irmãos às vezes morando nas ruas que não tem um local coberto, uma cama quentinha como a gente. Então vamos olhar para eles com esse olhar de compaixão, assim como Jesus olhava para os outros também. Vamos fazer a nossa parte e poder contribuir para uma qualidade de vida um pouquinho melhor de todos os nossos irmãos. Lembrando também de todos aqueles que foram afetados pelas recentes chuvas no Rio Grande do Sul. Se pra gente tá frio, imagina no Rio Grande do Sul, né? Acredito que lá deve ser um pouquinho mais. Então, quantas pessoas também precisam. Mas antes de sairmos dessas fronteiras, né? Irmos mundo afora, vamos olhar também pra quem tá do nosso lado. Então, se todo mundo ajudar, a gente consegue cada vez mais ajudar o próximo. Quem tá perto e quem tá longe. Então é isso. Desejo a todos uma ótima semana. Obrigada a todos que acompanharam essa edição do Vida Pastoral. Espero todos vocês na semana que vem também para receber muitas notícias, para fazer essa reflexão do evangelho que a gente faz. E também eu quero agradecer novamente a presença do Padre Fernando aqui, que fez a sua contribuição com a gente, falando sobre o mês missionário do dízimo, sobre as formações da equipe executiva, da EAE. Então é isso, muitas informações no programa de hoje. E não se esqueça de chamar um amigo, uma vizinha, um colega, para escutar o Vida Pastoral também e ficar bem informado com as ações da Diocese de Joinville. Até a próxima! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São Francisco Xavier, padroeiro da nossa Catedral Diocesana, padroeiro da nossa Diocese, nos abençoe o Senhor nosso Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.